Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC, com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Erro médico que resultou em sério prejuízo para paciente é condenado pela Justiça. Mais informações com Diego Souza. A 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça confirmou condenação de uma cooperativa de saúde ao pagamento de indenização por danos morais em favor de uma cliente que teve retardo diagnóstico sobre câncer de mama, por ato de imperícia e negligência de um médico associado aos seus quadros. O órgão julgador promoveu apenas adequação no montante arbitrado em primeiro grau, que passou de R$ 50 para R$10 mil. Segundo os autos, a paciente procurou assistência em abril de 2008, pois sentia naquela oportunidade fortes dores na mama esquerda. Submetida a exames, ela foi diagnosticada com suspeita de galactocele, espécie de nódulos de calcificação formados após o aleitamento materno. O médico, na ocasião, preferiu não se aprofundar na investigação e recomendou retorno em 6 meses. Em setembro do mesmo ano, ainda com dores, a paciente retornou ao estabelecimento na Grande Florianópolis. Atendida por outro profissional, foi encaminhada para uma mastologista, que de imediato diagnosticou o câncer de mama. Por conta desse quadro, foi submetida à mastectomia, seguida de tratamento rádio e quimioterápico. A perícia judicial concluiu que o primeiro médico agiu com imperícia e negligência, diante do resultado do exame de ultrassonografia das mamas. O correto seria encaminhar a paciente para o aprofundamento da investigação diagnóstica. A desembargadora Denise Volpato, relatora da matéria, reconheceu a negligência que causou ao autor evidente abalo, caracterizado pela angústia de não saber se poderia ter evitado a retirada da mama e se seu tratamento poderia ter sido mais ameno. A relatora considerou ainda que a atividade desempenhada pelo médico foi realizada no interesse da cooperativa. Concessionária é responsabilizada por inundação de esgoto em casa de consumidora. Mais detalhes com Gabriela Halpe. A 6ª Câmara Civil do TJ reconheceu a responsabilidade de concessionária de serviço público com atuação na área de saneamento por inundação de dejetos líquidos através dos ralos sanitários em casa de consumidora. Confirmou sua obrigação em pagar indenização por danos morais e materiais fixada em R$15 mil, valor em conformidade com os parâmetros aplicados pelo órgão. O fato ocorreu em 2010, quando a moradora teve a casa tomada por esgoto, água e lama emergidos dos ralos e responsáveis por danos no assoalho e em alguns móveis, além do mau cheiro, que impregnou a vivenda e comprometeu a saúde da família. A consumidora comunicou à empresa que naquele momento não tomou providências para solucionar o problema. Foi necessária intervenção judicial para que fossem feitas obras de retificação no sistema de tratamento, evitando que o problema se repetisse. A concessionária em apelação alegou que o transbordamento ocorreu por fatores externos, como ligações clandestinas de águas pluviais na rede de esgoto e ausência de instalação de caixa de gordura nas residências ligadas à rede de captação. A desembargadora Denise Volpato, relatora da matéria, entendeu não comprovada a culpa de terceiro pela ocorrência do evento. Tampouco acrescentou a má condição climática isenta a requerida de seu dever de fiscalização e manutenção da rede de escoamento de águas pluviais e esgoto do município. A segunda vara da comarca de Pomerode é a 29ª unidade 100% digital no Poder Judiciário de Santa Catarina. Ela aderiu à digitalização voluntária e deixou de ter processos físicos em tramitação desde o final do mês de abril. O certificado já foi encaminhado para a unidade pelo Núcleo 2 da Corregedoria Geral da Justiça. Um fato relevante no processo de digitalização voluntária é que várias unidades estão diminuindo seu acervo físico e, além das certificadas, há mais de 17 com menos de 50 processos físicos em tramitação. Se consideradas as unidades com menos de 200 processos físicos, o número chega a 44, com perspectiva de se somar em breve ao grupo de unidades 100% digitais do Estado.
Sem cláusula de exoneração, seguradora deve danos morais em acidente de trânsito. Detalhes com Diego Souza. Sem a existência de cláusula de exoneração clara e expressa na pólice, os danos morais incluem-se na cobertura securitária para danos corporais e pessoais nela prevista. Sob essa premissa, a 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça condenou um motorista, de forma solidária com sua seguradora, ao pagamento de danos morais e materiais infligidos em desfavor de um motociclista que teve sua trajetória cortada inesperadamente em um acidente de trânsito registrado no município da Grande Florianópolis. A sentença havia afastado a responsabilidade da seguradora no tocante aos danos morais, por entender existir a correspondente exclusão de cobertura. A Câmara, em matéria sobre a relatoria do desembargador Gilberto Gomes de Oliveira, discordou desse entendimento ao registrar que a excludente não se encontra no contrato formado entre as partes, mas sim no manual do segurado. Tal guia, entenderam os integrantes do órgão julgador, traz ainda outras abusivas exclusões de cobertura, como por exemplo dos danos estéticos. Por fim, a Câmara fixou o valor da condenação por danos morais em R$10 mil. A decisão foi unânime. Pena de 9 anos de reclusão para réu flagrado com entorpecentes, armas e dinheiro. Mais informações com Gabriela Halpe. A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça majorou pena aplicada a um homem, réu em processo que apurou os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo para 9 anos e 8 meses de reclusão. A decisão atendeu recurso do Ministério Público, com base principalmente no volume de drogas apreendido, mais de 25 quilos de maconha. No momento do flagrante, o suspeito também detinha em sua residência, escondidos em cofres e até no congelador, cerca de R$53 mil, valores provenientes da venda de drogas. A polícia localizou ainda uma pistola Taurus calibre 9mm com carregador e 17 munições de uso restrito, além de 20 munições de pistola 380. Foram igualmente apreendidos no quintal da casa 2 veículos que serviam para o transporte das drogas. O desembargador Leopoldo Augusto Brigman, relator da apelação, que também negou o pleito de absolvição formulado pelo réu, considerou que a gravidade concreta da conduta, agravada na quantidade da droga, aponta para a necessidade de maior reprimenda. Os fatos ocorreram em cidade do norte do estado. A comarca de São Bento do Sul promoverá no dia 19 de maio mais uma edição do programa Conversa Aberta. Desta vez, a discussão abordará a crescente e preocupante realidade da devolução de crianças e adolescentes em processo de adoção. O juiz Edson Luiz de Oliveira, titular da Vara da Infância e Juventude de São Bento do Sul, atuará como debatedor e mediador em conversa que terá a participação do promotor de justiça Eduardo Dias Souza Ferreira, do Ministério Público de São Paulo, e da escritora paranaense Alia Paulive de Souza, militante da causa da adoção, ela própria mãe e avó por adoção. O evento, que é uma realização da comarca local e do Grupo de Estudos e Apoio à Adoção Gerando Amor, com o apoio do Ministério Público e do Tribunal de Justiça, Academia Judicial, acontecerá na sede da Sociedade Bandeirantes, das 7 às 10 da noite, com inscrições gratuitas e vagas limitadas. No quadro Entrevista, o repórter Diego Souza conversou com o juiz Antônio Augusto Baldo, diretor de comunicação da ANC, sobre o primeiro Congresso Internacional de Direito, promovido em Buenos Aires, na Argentina, pela Associação dos Magistrados Catarinenses e pela Escola Superior de Magistratura de Santa Catarina. Acompanhe um trecho da entrevista. Doutor, primeiro eu gostaria que o senhor falasse, em linhas gerais, qual é a importância desse evento para a Justiça de Santa Catarina. Olha, esse evento foi a primeira experiência maior, do ponto de vista internacional, que nós promovemos num evento dessa natureza. E o que se pode, desde já, dizer, e isso assim com uma magnitude talvez até maior do que aquela que nós esperávamos, é realmente a troca de experiências com colegas de outra nacionalidade, que vivem uma realidade, em muitos pontos, semelhante à nossa, que
e por outro lado, em outros pontos, muito distante da nossa, e mesmo naquilo que tem similaridade, mesmo não naqueles problemas que são similares, é muito interessante ver as soluções que eles adotam, que muitas vezes podem ser soluções similares às nossas, com resultados distintos ou, às vezes, soluções completamente diferentes daquelas que nós encontramos muitas vezes e que tem o seu valor, que muitas vezes a experiência deles, em alguns pontos, é mais exitosa do que a nossa. Nós, em outros pontos, temos experiências mais exitosas do que a realidade de outros países, em especial, falando desse encontro especial da Argentina. Então é muito interessante essa troca de experiências, ver como é que eles lidam com os problemas deles e ver e fazer esse exercício de como é que nós podemos adaptar essas soluções que eles têm para os problemas dele, as nossas soluções. E muitas vezes ver coisas que eles já adotaram e que aqui muitas vezes se tem vontade de adotar e ver aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou. Por outro lado também ver como certas coisas que para nós funcionam bem há muito tempo aqui, de repente lá não funcionaram tão bem. Então é muito interessante essa possibilidade, essa abertura da mente, essa possibilidade de abrir a mente para um outro enfoque sobre as coisas, porque muitas vezes nós ficamos muito concentrados na nossa realidade, buscando as nossas próprias soluções e muitas vezes esquecemos de ver que já há soluções no mundo todo para problemas muitas vezes similares aos nossos. Isso é uma coisa interessante. A Argentina está logo aqui do lado e o senhor disse que existem muitas similaridades e muitas diferenças. Gostaria que o senhor explicasse, então, um pouquinho dessas suas impressões. Exato. Na verdade, se nós formos ver a Argentina, e também a escolha do país se deu também muito em função disso, a Argentina tem uma história muito similar à nossa, seja do ponto de vista econômico, geograficamente somos vizinhos, nós temos tanta coisa similar, colonizados por povos ibéricos, embora portugueses e espanhóis, né, mas ibéricos com todas as suas semelhanças, com toda a sua herança de burocracia e dessa formação colonial que nós tivemos. E é claro, nós vemos muitos pontos em que de semelhança, como eu dizia, então eles têm um judiciário estruturado de uma maneira até certo ponto similar à nossa, embora com diferenças bastante interessantes, né? Bastante marcantes. Mas também vivem muitos problemas como nós vivemos, que é o excesso de processos, excesso de litigiosidade, a formação jurídica que é da mesma origem que a nossa, uma formação jurídica mais voltada ao conflito, à solução de conflitos, de litígio entre partes, né? Então é interessante ver como experiências que nós pensamos em adotar aqui, como eu dizia antes, e que eles adotaram lá, ver como elas funcionam. E eu menciono um exemplo. Lá existe um sistema em que a mediação pré-processual é obrigatória. Então, para se poder ingressar com o processo em juízo, é necessário, com o processo civil em juízo, é necessário que você tenha passado pelo programa de mediação. E é interessante ver como eles estruturaram os programas de mediação que eles têm, e é interessante ver também o grau de sucesso que eles tiveram com a imposição. Nós também temos os nossos programas de mediação, de conciliação aqui, temos isso muito forte nos juizados especiais, a conciliação, e muito forte na família, a mediação, mas nós não temos nenhum programa obrigatório prévio, né? Que é algo que acaba esgotando as demandas, ou diminuindo as demandas, muito antes delas surgirem. Como isso? E aí fica a grande pergunta, né? Conhecendo a experiência deles, a realidade deles, fica a pergunta, quer dizer, até que ponto nós poderíamos adotar um sistema semelhante, em que pontos ele funcionaria, o que teria que ser modificado, né? Até que ponto isso seria uma solução para nós, etc. Né? A íntegra da entrevista pode ser acompanhada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Halpe e Diego Souza. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.